Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Graziele. Hoje eu estou gravando um vídeo para falar sobre a minha temática escolhida, né, para o meu site de autoaprendizagem. Na verdade, eu escolhi o tema Integrando as mídias para a arte e educação interracial. Eu gosto de dizer que é falado sobre o preconceito nas escolas, só que é falado da maneira errada. O professor vai lá, fala que existe preconceito, leva um texto e tudo mais, e pronto, acabou. Não se fala mais, não se fala da cultura do negro, não se trata dos acontecimentos que já se passaram, da história, não se fala da cultura do preconceito que a gente continua cultivando nas nossas famílias, né? Que a gente continua cultivando no ambiente escolar. Então, eu gostaria, né, de propor às pessoas que visitassem o meu site um debate racial de maneira diferenciada. Que a gente falasse de preconceito não somente em datas comemorativas. Que a gente falasse não só quando existe um ataque de fúria, né? Um ataque contra uma pessoa, contra um negro que seja famoso, por exemplo. Mas que a gente fale de preconceito, do preconceito que existe, entendeu? No nosso dia a dia. Então, assim, de que forma que eu poderia usar para tratar esse tema com maior afinco, né? Que eu pudesse tocar o meu aluno. Então, usar a arte juntamente com as mídias interativas para que nós consigamos, né, despertar no nosso aluno essa vontade de pesquisar sobre o assunto, de pensar sobre o assunto e de falar sobre o assunto, principalmente. Eu acredito que o preconceito, ele é uma coisa que ele tem que ser falada. E as pessoas, elas têm uma ilusão de que, na verdade, é até chamado de mito da democracia racial, de que o preconceito ele tem diminuído. E não tem. Pelo contrário, ele só está escondido. Então, assim, tem que se falar de preconceito. Tem que se falar dos problemas que os negros enfrentam no dia a dia. Então, assim, essa é a temática que eu abordo no meu site. Dentro desse site, pessoal, eu coloquei aí na primeira página aulas, debates e filmes. Nessa página aí é possível vocês encontrarem, tem um plano de aula, certo? Sobre o assunto. Eu coloco aí também, tem alguns vídeos para vocês entenderem a bandeira do meu site, que é o que eu levanto, que é o que eu acredito, certo? Também é possível vocês verem uma reportagem que eu tirei do Fantástico, falando sobre preconceito e também contando a história do Martin Luther King. É possível também, né, nessa primeira página aí, vocês verem também um trabalho sobre a questão racial na televisão. E é possível também vocês verem aí, que eu acho bastante interessante, alguns filmes para serem trabalhados em sala de aula. Hoje, quando nós falamos de mídia, certo? As pessoas pensam muito em internet, mas o filme é um tipo de mídia e é um tipo de mídia que nós podemos explorar bastante em sala de aula. Então, assim, tem filmes muito bacanas que contam desde de problemas atuais agora, mas também do tempo onde o que os negros passaram. Não, assim, de outros tempos, certo? Então, assim, é uma trajetória. Então, tem vários filmes aí bem bacanas de se trabalhar. Tem a sinopse e o trailer no meu site, que dá para o professor utilizar, que eu acho que é bem bacana, bem interessante essa discussão, esse debate em sala de aula, de usar o filme, certo? Uma outra coisa que nós podemos explorar aí, logo após, na terceira página, é os sites e blogs, né? Tem aí um site que tem muita coisa sobre a questão racial, certo? O Instituto da Mulher Negra tem um site aí para que pudesse entrar. Blog Armazém dos Textos tem atividade, certo? A Nova Escola. No site que eu encontrei, Educadores Dia a Dia, também tem música, legislação, filme, outros sites e outros vídeos que também falam sobre a questão racial.
Agora, já na terceira página, que é uma coisa que eu gosto muito, que são os vídeos tratando sobre uma temática, a temática do preconceito, só que de uma forma diferenciada, gente. Falar de preconceito não é só dizer que existe, nós temos que falar aí sobre outras coisas. Tem aí o vídeo das bonecas Abayomi, que é para se fazer dentro da sala de aula, para a criança começar a entender a história. Entendeu? Para ela se identificar com aquilo, certo? Então, assim, é de fazer a bonequinha negra com um pano, que você pode fazer dentro de sala de aula. É uma temática bacana para se trabalhar. A intolerância religiosa. Hoje se fala muito de preconceito, mas nós temos muito preconceito religioso das religiões africanas que vieram, que são legítimas do negro, certo? E isso é algo desconhecido, e o desconhecido causa medo nas pessoas. Então nós temos que falar sobre o assunto para que ele deixe de ser desconhecido, certo? Eu coloquei um vídeo aí também, bem bacana, da filha do Bruno Gagliasso, que é um ator que sofreu preconceito e teve uma grande repercussão. Então, assim, para mostrar que o preconceito ele acontece em todo lugar e em qualquer classe. Tem um vídeo muito bacana, que é um vídeo da GNT com a Gabi Amarantos, que fala sobre a representatividade. Representatividade, pessoal, é um assunto que precisa estar em sala de aula. O negro não se sente representado. Infelizmente, isso é um dos motivos que nós devemos conversar sobre o preconceito em sala de aula. Tem que mudar, certo? Então, assim, o site é uma ferramenta riquíssima para o professor olhar, ele vai encontrar muita coisa em um só lugar, certo? Eu coloco aí logo no início também o meu pré-projeto, certo? O meu projeto falando sobre o porquê eu acredito que a escola é um determinante no fator preconceito, porque a escola ela é um momento onde várias crianças que vêm de vários lugares se encontram e ali há a perpetuação de vários tipos de preconceitos, infelizmente, entendeu? Então, na escola tem que acontecer a primeira mudança. Não vai, se todos os professores, digamos, começassem a falar hoje sobre preconceito dentro de sala de aula, não ia mudar de uma vez só, né? Mas é um passo importante para que no futuro diminua, vá diminuindo, né? Eu falo muito sobre equidade no meu site. Não adianta dar oportunidades iguais se durante tanto tempo o negro esteve em desvantagem. Então, assim, hoje você por exemplo, trabalhar com o seu aluno as políticas afirmativas, para que elas servem, por que elas existem, isso é importante para o negro, porque eu, por exemplo, em tempos atrás, não sabia o que era uma política afirmativa e, por exemplo, não concordava de forma nenhuma com as cotas raciais. Mas hoje eu consegui entender, eu consegui compreender a dimensão do que é uma política assistida, né? Para assistir o negro, uma política afirmativa. Então, por isso, eu acredito que esse assunto tem que ser tratado na escola. Não há forma melhor de se tratar esse assunto na escola do que você pegar o seu aluno, integrar ele no movimento que nós estamos tendo agora, que é educação e tecnologia, certo? Que é despertar o interesse dele, a criticidade, para que ele procure seus próprios conteúdos e principalmente para que ele fale de questão racial na internet, para que ele procure questão racial na internet, para que ele busque sua identidade, o aluno negro, certo? Para que ele busque essa identidade, já que a gente está no movimento atual de empoderamento do negro, né? De estar muito presente nas mídias sociais. Então, é muito importante que isso aconteça na escola, de forma interativa, de acordo com as mídias interativas, em consonância com essas mídias interativas, com apoio, com a ajuda da internet. Isso cabe a nós professores, e o professor vai ter aí no meu site uma ferramenta de ajuda e colaboração para que trabalhe essa temática de forma diferenciada, de forma eficaz, tá? Eu agradeço a todos vocês que estão aí vendo meu vídeo e até a próxima.